Graça e paz. Vocês estão bem? Nas últimas oportunidades que o Senhor nos deu a graça, o privilégio de compartilhar a sua palavra, nós estamos num trajeto de pensar sobre a questão do humanismo e do cristianismo. Então, se vocês pegam os 4 últimos estudos, por exemplo, eles estão dentro da mesma temática. E por isso, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho mais. E a gente vai ter que pensar um pouquinho mais sobre alguns textos que talvez a gente já tenha usado aqui. E essa é uma dificuldade para os dias de hoje, como igreja. Se bem que este espírito do humanismo ele se manifesta desde que o mundo é mundo. E nós vamos perceber isso pela leitura dos textos que nós preparamos para esta noite, para compartilhar com a igreja. Muitas vezes as pessoas não percebem a essência do que está por detrás de um cristianismo humanista, porque tem normalmente uma mesma raiz, ou aparentemente um tronco comum, mas o seu desenvolvimento se dá em esferas totalmente diferentes. E, portanto, o seu resultado também é muito diferente. E se nós não atentarmos isso para a nossa caminhada como igreja, ou como indivíduos, como filhos e filhas de Deus, nós com certeza teremos muitas dificuldades do ponto de vista da vida cristã. Ainda que envolta em tranquilidade aparente, porque de fato, sossego, paz que vem do Evangelho, é só Deus quem pode produzir. Nós vivemos num mundo onde nós buscamos segurança constantemente. O nosso sonho, o nosso desejo é estarmos seguros. E nós somos treinados, adestrados por um sistema que me coloca como o alicerce desta segurança. Por mais que existam várias outras questões envolvidas nas nossas vidas, das quais nós não temos controle, nós criamos a mentalidade de que de fato nós temos. Ou nós vivemos como se o controle de tudo estivesse nas nossas mãos. Isso é semeado, plantado o tempo inteiro em nós. Ou seja, você é quem vai sustentar a sua vida. Você é quem deve fazer por si. Você é quem é responsável pelo seu desempenho, ou pelo seu êxito, ou pelo seu fracasso. Só que nós vivemos isso dentro de um contexto extremamente oscilante, extremamente instável. E isto vai gerando pessoas, seres humanos, cada dia mais preocupados, inseguros, cada dia mais adoecidos, porque pesa-lhes sobre os ombros o peso de serem deuses, mas vivem na sua história a realidade de que são de fato carne e osso. E que, portanto, não tem controle sobre os desdobramentos da sua vida. Pode até ter uma autonomia, como o Fernando falou hoje de manhã, mas esta autonomia nos dá a condição de começar algo, mas não nos dá poder sobre os desdobramentos disso que nós começamos. Então, pensar no Evangelho, pensar a palavra de Deus e pensar a fé a partir da loucura do Evangelho, ou seja, do lançar-se nas mãos de Deus, da percepção que se tem de Deus e do Evangelho, tem repercussões práticas na nossa vida diária, bem como na nossa maneira de expressar e viver a nossa fé. Ou eu me lanço nesse processo de confiar em Deus, sou chamado a esta confiança em Deus, ou então eu tento fazer com que as coisas aconteçam na minha vida, mesmo no que se refere ao reino de Deus, mesmo no que se refere ao manifestar da vida de Deus em mim, ou o manifestar do reino de Deus em mim. E isto é extremamente diabólico, mas é aparentemente a coisa mais bela e valorosa que nós temos. A sociedade e o mundo sem Deus é a sociedade onde o homem é Deus. É a sociedade onde o homem precisa ser valorizado o tempo inteiro. E nós não podemos esquecer o fato de que em nós entrou o veneno da serpente de querer nos tornar deuses.
Ou seja, isto está em você, isto está em mim o tempo inteiro. Mesmo que você seja um regenerado, isto não significa que a força, a atração, a lei do pecado deixou de exercer esta força sobre você. O que nós vamos ter, como Paulo vai nos ensinar, é que existe uma outra lei. Existe uma outra lei, a lei do Espírito da vida, que em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Quando nós olhamos, e o sentido de lei que eu quero trazer aqui, não é talvez esse sentido religioso que nós podemos estar pensando, mas é o sentido da lei como algo imutável, como as leis da física, por exemplo. Existe uma lei chamada lei da gravidade que atrai este livro para baixo. Eu posso soltar ele aqui milhões de vezes, ele não vai flutuar, ele vai cair. E esta lei também está em mim e em você, ou seja, a lei do pecado e da morte. Mas quando nós escutamos esse barulho, por exemplo, nós sabemos que tem um avião passando. E este avião que está passando, ele pesa bem mais que o ar. Ele pesa algumas toneladas, mas ele consegue flutuar, porque existe uma outra lei. A lei da aerodinâmica, a lei da propulsão. Essa lei consegue então vencer a lei da gravidade e fazer com que este avião esteja então no ar. Do mesmo modo, eu e você como cristãos, somos chamados a viver por fé, viver pelo milagre, sabendo que dentro de mim existe o Espírito da vida. Existe a minha comunhão com Deus, nós somos um só Espírito, porque Deus de fato me uniu a Ele naquela cruz. E na ressurreição de Jesus, Deus de fato me fez seu filho. E me fez participar da sua natureza, como a palavra de Deus vai nos ensinar, e nos deu o seu Espírito, de modo que o seu Espírito habita em mim. De modo que tudo que diz respeito àquilo que Deus fala, tudo que diz respeito àquilo que Deus é, está em mim, porque Deus habita em mim. Fé cristã não é uma fé de aprendizado, não é uma fé onde Jesus Cristo é o seu exemplo, é uma fé onde Jesus Cristo é a sua vida. E isto faz toda a diferença. Agora, no caminhar cristão, nós vamos ter a liberdade muitas vezes, e uma liberdade que é mal utilizada. Porque, meu querido, se você quiser levantar aí do seu banco e me dar um soco na cara, eu quero dizer para você que Deus não segurará a sua mão. Deus nos dá liberdade, mas Deus nos chama e chama cada um de nós à consciência do Evangelho, que tem a ver com tudo aquilo que tem referência em Deus. E nos chama a viver por fé, porque de fato, se não existir em você uma luta, eu fico vendo irmãos sofrerem, porque esperam ver em si uma coadunação, calma aí que fugiu a palavra, uma coadunação plena com tudo que há em Cristo, com a mentalidade de Cristo. Mas quando olham para você ou para si, percebem as suas rachaduras, como Silas falou aqui ontem à noite, percebe que os seus pensamentos às vezes não são bons, percebem que as suas tentativas de fazerem o bem normalmente acabam no mal. Então se sentem inadequados, acham que não nasceram de novo, acham que Deus não funciona. É simplesmente o fato de se apoderar de uma mentalidade humana, cartesiana, mundana, de querer fazer com que eu e você sejamos a resposta para Deus. Meu querido, você é chamado a viver o milagre, a contradição, é olhar para você e não ter perdão, e andar em direção ao perdão e falar: Deus, deposita este perdão na minha conta. O Senhor é a minha vida. Nós somos chamados a isto, a viver o milagre. Mas você vai prestar atenção que desde que o mundo é mundo, nós tentamos fazer com que a palavra de Deus funcione na nossa vida, mas isso através do meu braço, da minha capacidade. E nós estudamos isso a partir de Sara e Agar,
E hoje eu gostaria de ler o capítulo 4 de Gênesis, os versículos de 1 a 4. Você lê, Manel? Tem aquele negócio, aparece aqui, não? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós recomendamos, Senhor, esta tua palavra a ti mesmo, para que ela venha cumprir, Senhor, no coração de cada um de nós aqui, Senhor, aquilo que lhe apraz. Amém. Nós começamos a perceber alguns detalhes, então, neste texto de Gênesis 4, capítulo 4, versículos de 1 a 4. A primeira coisa que nós vemos, então, é uma fala de Eva. Vocês já ouviram disso. Eva, então, exclama da seguinte maneira o fato de ela conceber Caim. Ela diz: adquiri, com o auxílio de Deus, um varão. O nome Caim tem um significado interessante e ele tem uma associação muito grande também com este verbo, adquirir. Caim pode significar também aquisição. E este verbo adquirir é o verbo canar, do hebraico. E ele traz outros sentidos também, como por exemplo, o sentido de construir, de erigir ou de obter pelo ato da compra. Um outro significado para o nome de Caim é lança. Então nós percebemos aqui alguns detalhes que a palavra de Deus vai nos dar. O nome de Caim tem a ver com uma aquisição. Tem a ver com aquilo que você pode construir. Tem a ver com aquilo que você pode produzir. Preste muita atenção nisso. Este é um detalhezinho que a palavra de Deus nos traz nas suas entrelinhas e que faz todo sentido para a compreensão do que nós queremos dizer aqui nesta noite. Há uma contraposição entre Caim e Abel, clara. Esta fala de Eva também manifesta quando você vai para o texto da judaica completa, o texto vai dizer: adquirir da parte de Deus. É como se ela comprasse de Deus um varão, um homem, um filho. Tendo em vista que eu, para adquirir isto, preciso então dar algo em contraposição àquilo que eu adquiro. Mas quando você vai para o nome de Abel, por exemplo, o nome de Abel, o significado aproximado, alguns estudiosos vão trazer a ideia de vapor. Em última análise, Abel significa nada. Não é interessante isso? Um nome é aquele que produz. O outro, o seu nome é aquilo que é fôlego, vapor, em última instância nada. E Deus vai contrapor essas duas figuras. E nós então podemos continuar esta comparação a partir das escolhas das suas profissões, por exemplo. Qual é a escolha da profissão de Caim? Que profissão é essa? Sussurrador. Lavrador. Lavrador é alguém que trabalha a terra. Qual que é a profissão de Abel? Pastor. Mas é interessante a gente pensar nas particularidades dessas duas profissões. Uma tem a ver com o suor.
o labor. Vamos para Gênesis capítulo 3. Versículo 17 ao 19, Manuel, fazendo um grande favor. E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. É interessante perceber que o fruto da aquisição de Eva, que tem como nome aquele que constrói, aquele que adquire, escolhe também como profissão, uma profissão que está estritamente ligada, vinculada, anelada a uma maldição de Deus por causa do pecado. Ora, quando eu vou me identificar com aquilo que eu quero fazer, o que eu quero fazer tem a ver, pode ser feito, existe, é possível, porque nós pecamos e a terra foi amaldiçoada. Tem a ver com aquilo que tem agora alguma necessidade do meu suor. Porque até então, Deus já havia dado ordem para que toda a terra produzisse frutos, árvores, espécies, segundo as suas sementes, e que elas produzissem isso de maneira abundante. Ou seja, Deus é quem era o agricultor desta terra. Deus é quem dava todo o sustento ao homem. Mas depois de um momento onde o homem decidiu andar por si, decidiu ser Deus, nasce então com isto uma maldição. A maldição de que a terra seria maldita e de que por causa desta maldição, ou por causa desta tentativa do homem de viver sem Deus, ele então agora teria que comer do fruto do seu suor, daquilo que escorresse do seu rosto, daquilo que ele pudesse produzir. Neste caso, então, faria sentido a agricultura, o labor, lavrar a terra. Mas até aquele momento não era necessário, porque o próprio Deus era quem fazia tudo isso. E quando você vai atentar para a profissão de Abel, Abel, ele é um pastor. Um pastor do quê? Pastor de ovelhas. Vamos pensar no contexto de Abel? Quanto valia a arroba da ovelha? O que é você pastorear? Ou para que serve o pastoreio de um animal que não tem nenhum valor comercial? Afinal de contas, não se come a sua carne. Qual era o predador da ovelha? O lobo. Será? Vamos olhar Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículos 29 e 30. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Olha que interessante. Dentro desse contexto, ainda não se havia colocado no cardápio, tanto do homem quanto dos animais da terra, a carne. Até então, todos os animais, todos os seres vivos, inclusive o homem e a mulher, se alimentavam de ervas.
não se alimentavam de carne. Carne só vai entrar no cardápio lá em Gênesis 9. Vamos para esse texto também, para a gente só firmar esse ponto, Manuel. Gênesis 9. De 1 a 4. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. A alimentação a partir da carne só vem depois do dilúvio. Bem como também as mudanças drásticas de temperatura, os problemas climáticos também, a mudança climática só se dá a partir do dilúvio. Até aquele contexto, não há frio, não há calor. Não há um predador para a ovelha. Não se interessa-se pela sua pele. Ainda que Deus tenha usado a pele de um animal, contudo aquilo tem como objetivo cobrir a nudez do homem. E tem como objetivo também apontar para a realidade do sacrifício de Jesus, que veio também cobrir os nossos pecados. A primeira opção do homem não foi as peles dos animais, mas foi as folhas de figueira. Ora, que profissão é esta? O que significa então ser um pastor? E é interessante saber que é como se fosse um título para Jesus. Jesus vai dizer, eu sou um bom pastor. E nós precisamos entender que no contexto de Jesus era uma das profissões malditas. Porque um bom pastor não estava apto a cumprir adequadamente a lei, porque a sua ovelha era mais importante do que a lei. De modo que se ela caísse num buraco, meu irmão, podia ser sábado que ele ia entrar lá para tirar. E Jesus toma para si esta identificação como um bom pastor. E vamos pensar que Caim também tomou para si a profissão de um pastor num contexto onde praticamente não havia necessidade. Abel não havia necessidade desta função. E quando os dois vão oferecer, porque ambos vão oferecer, a religião humanista também oferece coisas a Deus. Ela pensa poder oferecer coisas a Deus. Ela acha que tem algo a contribuir com Deus e com o seu reino. E quando ela quer oferecer, ela vai escolher daquilo que lhe custou o suor. Mas Abel vai escolher aquilo que ele ganhou. Aquilo que Deus lhe deu. Vocês estão conseguindo compreender essa distinção, meus queridos? Se você quiser oferecer algo a Deus, que é fruto do seu esforço, da sua capacidade intelectual, que é fruto do seu suor, eu quero dizer para você que Deus há de rejeitar isto. Porque não há nada que nós tenhamos a oferecer a Deus. O seu dízimo não faz nenhum sentido para Deus. Se a sua razão de ofertar, ou de dizimar, ou de contribuir, é fazer disto uma moeda de barganha, algo que te valorize ou que te distinga dos demais, e que, portanto, te mantém na esfera de ser mais um avarento, não significa nada para o Senhor. Agora, se você entende que tudo que você tem é Deus quem lhe deu, e que você sabe que Deus não precisa do seu dinheiro, mas que há uma alegria sua em contribuir, então tem sentido essa sua contribuição. Se você desenvolve algum ministério na sua comunidade, como aquilo que vai custar o seu suor, ou como aquilo que significa uma distinção para você dos demais, eu quero dizer para você que Deus não vai aceitar o seu ministério. Ele não precisa do seu serviço. Porque Ele é capaz, Ele é pleno, Ele é o doador de todas as coisas. Ele vai agir, Ele já agiu, Ele já realizou. Na cruz foi consumado todas as coisas. O seu Cordeiro Santo realizou tudo e disse: está consumado. Não há o que você tenha a oferecer a Deus.
a não ser aquilo que Deus lhe deu. Se você não entende que tudo que existe na sua vida é uma dádiva de Deus, você vive atormentado, barganhando com o mundo e com Deus, com medo, inseguro, preocupado, porque o sustento da sua empresa está sobre as suas costas, o sucesso da sua empresa, a glória também é sua. Isso não tem nada a ver. Mas o dia que você entender que há sobre você um Deus de caráter, de um caráter de amor, e que te chama a participar do seu reino, mesmo você não tendo nada a contribuir de fato neste reino, mas que Ele quer te doar, que Ele quer te dar todas as coisas, quando você sentir a alegria da comunhão com Deus, de participar com Deus, daquilo que Deus está fazendo, Deus fará do seu nada tudo o que Ele quiser. Deus fará da sua impotência algo que pode transformar vidas. Deus fará da sua fraqueza algo que pode transportar alguém das trevas para a luz. Deus fará da sua boca, que não pode nada no reino de Deus, uma boca abençoadora de famílias, de pessoas. Deus fará das suas mãos, que não pode fazer nada no reino de Deus, mãos que toquem com amor, mãos curadoras. Mas quando nós entendermos, meus amores, que no reino de Deus quem opera é Deus, que no reino de Deus quem faz é Deus, e que no reino de Deus tudo já está planificado, tudo já está pronto, perfeito e acabado, e isto é fé. Entre no descanso de Deus, goze a alegria dos filhos de Deus de participar daquilo que o seu Pai está fazendo. É para isso que nós somos chamados. Mas quanto peso há sobre as nossas costas? Quanta glória nós buscamos, seja numa multinacional, ou seja dentro de uma igreja ou em cima de um púlpito. Porque de fato, não conseguimos crer num Deus doador, não conseguimos crer num Deus amoroso, não conseguimos crer no caráter de um Deus que tem prazer em dar, doar. Porque recebemos a influência, quer você queira, quer não. Existe, por isso que é a atenção desta noite, a influência de uma mentalidade, de um mundo, de um momento, de um século, que quer fazer do homem o centro, que quer fazer de você o centro, de mim o centro. Então nós vivemos vidas atribuladas, ficamos questionando uns aos outros, ficando brigando uns com os outros, mas Deus está falando, deixa eu fazer. Deixa eu agir na sua vida. Viva por fé. Ande por fé. Deleite-se em mim. E eu satisfarei os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho a mim. Confia em mim. O resto eu vou fazer. Vou fazer sobressair a sua luz como o sol do meio-dia. Mas nós falamos, Deus não vai cumprir a sua palavra. Eu vou comprar um chapéu de LED, eu vou comprar uns negócios, eu vou iluminar a minha cara. Aí falta dinheiro para pira, você fica nervoso. Seu filho pega a pilha para brincar no carrinho dele, você vai pôr, quando você vai ver, não acende, aí você fica dizendo, agora que tinha que brilhar esta luz em mim. Não vai, irmão. Porque é Deus quem resplandece. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a sua face, somos transformados de dia em dia, de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor o Espírito. Ou nós confiamos nisso, ou nós vamos viver uma religião tacanha, uma religião aprisionadora, uma religião sufocante. Não vamos conseguir gozar da presença de Deus. Sentiremos o tempo inteiro um sentido de inadequação. Eu nunca estou bom o suficiente para Deus. Abraçarei a mentira como verdade, a morte como vida. Nós não queremos a verdade. A verdade, irmão, é que de fato o amor de Deus nos constrange. A verdade, irmão, é que de fato nós não valemos nada. Absolutamente nada. E é duro para nós aceitarmos um amor de graça, um amor gratuito.
Como assim eu não tenho nada a oferecer a Deus? E a minha capacidade? E a minha oratória? E os meus anos de estudo? Como assim eu não tenho nada a oferecer a Deus? Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim foi oferecer aquilo que ele produzia, aquilo que lhe custava o suor. E Abel ofereceu aquilo que Deus havia lhe dado. Um se apresenta diante de Deus a partir das suas obras, do seu empenho. O outro se apresenta de Deus trazendo sangue alheio. Um sangue que nem é dele. Um sangue do Cordeiro, apontando para Jesus, apontando para o Deus Todo-Poderoso, apontando para o amor gracioso de Deus. Quando nós falamos disso, eu sei que isso é escandaloso. Jesus, quando foi questionado por João Batista, avisou a João Batista. Quando João Batista, que tinha visto tudo que viu, tinha participado de tudo que participou com Jesus, ficou em dúvida acerca de Jesus, se ele era de fato o Messias ou não, Jesus manda dizer para João Batista que bem-aventurado é aqueles que não se escandalizam por causa dele. Sabe por quê? Porque nós esquartejamos Deus. Nós vivemos de doutrinas, muitas vezes. Nós esquartejamos a graça, por exemplo. A graça é uma entidade fora de Cristo, fora de Deus, que eu uso ela segundo a minha conveniência. Não existe graça fora de Jesus Cristo. Graça é uma pessoa, o seu nome é Jesus Cristo. Quer anotar aí para você não esquecer? Graça, Jesus Cristo. Eu não tenho como receber graça e não receber Jesus. E eu não tenho como receber a vida de Jesus e querer separar de Jesus a sua graça. Eu não tenho como receber a referência de Jesus habitando em mim e achar que graça é a possibilidade para matar, para roubar ou para adulterar. Porque ou Jesus habita em mim, ou a graça então pode se tornar isso. Mas se Jesus é a sua vida, meu irmão, você vai ver que dentro de você existe, como Isaías 30 vai dizer, uma voz dizendo nos seus ouvidos: o caminho é este, o caminho é este, o caminho é este. Se não há uma transformação de coração, você pode usar a doutrina que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode até curar. Você pode até expulsar demônios. Você pode até profetizar. Mas naquele dia você ouvirá: a parte de mim, iníquo. Eu não sei quem você é. Vamos pensar um pouquinho nisso? Vamos para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, vamos do 21 até o versículo 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos agora, só para contrapor a esse texto, Manuel, para Atos capítulo 3. Vamos ler do versículo 11 até o 16. Atos 3, do 11 ao 16. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo:
Israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, nós temos um grupo naquele dia dizendo assim para Jesus: Jesus, espera aí, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Eu preciso entrar nesta festa, eu preciso participar desse banquete. Afinal de contas, eu confessei você como Senhor. Eu disse, Senhor, Senhor. Mas aí Jesus vai dizer, mas espera aí, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nessa festa aqui. Mas tem mais alguns detalhes, Senhor, que talvez o Senhor desconhece a meu respeito. Eu curei, aliás, vamos falar de um grupo, nós curamos enfermos. Nós expulsamos demônios em teu nome. Nós profetizamos, e aqui profetizar tem a ver com pregar, com falar a palavra de Deus. De fato, querido, eu realmente não tinha essas informações a seu respeito, aliás, eu nem sei quem vocês são. Eu não sei nem o que vocês estão fazendo aqui. Para mim, o que vocês são realizadores de maldade, de iniquidade. Preste atenção nos seus feitos, nos seus atos. São os atos que para nós estão ligados com a bondade. São curas, pregações, são prodígios, são expulsão de demônios. E de repente você tem uma outra realidade onde também uma cura está acontecendo. Esse contexto de Pedro e João é o contexto onde eles curaram o paralítico de nascença. Eles curaram aquele jovem, ou sei lá, 40 anos, né? Não é tão moço assim. Eles curaram aquele homem e, de repente, se viram cercados por admiradores, por pessoas que então os estavam admirando. E eles falam, espera aí, o que vocês estão olhando para mim como se por minha própria virtude, ou por nossa própria virtude ou santidade, este está em pé diante de vós? É por causa de Jesus Cristo que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É por causa da fé que vem por meio de Jesus que este está são diante de vocês. Há uma diferença aí básica. E essa é a diferença toda do cristianismo humanista para o cristianismo pela fé em Cristo, para o Evangelho. É que um é eu quem faço, a outra é Deus quem faz. Uma, eu estou curando, mas quem estou curando é eu acho que sou eu pelo menos. Eu estou fazendo, quem está realizando sou eu. Na outra, é Deus quem realiza, a glória vai para Deus. Eu vivo nesta dependência e com esta consciência arejada de que ou Deus faz um milagre na minha vida, ou eu vou produzir maldades, ainda que com cara de bondades. Isto vai me exaltar, isto vai me distinguir, isto vai me dar a consciência falha, errada, de que eu sou bom. Não, não sou bom, eu sou amado. Eu não sou bom, eu sou amado. Mas a religião humanista tem como princípio a ideia de que há capacidades no homem e todo o seu esforço é de potencializar estas capacidades. Mas eu quero dizer que todo o esforço de Deus foi pôr um fim às suas capacidades, foi crucificar a mim e a você. Para que de fato Deus pudesse ser em você.
Para que de fato Deus pudesse ser a sua bondade, a sua vida, a sua nova consciência. Deus, não a religião. Porque se for a religião, você usará das doutrinas para se achar melhor do que o outro. Você usará as doutrinas a seu favor. Quando você estiver mergulhado no seu pecado, você então usará a graça como algo que antecede o seu pecado ou que faz com que você possa pecar à vontade. Você não vai entender que ela, na realidade, aponta para a sua condição de pecado, mas que também aponta desesperadamente para você olhar para a cruz. Porque Deus já realizou e operou tudo o que era necessário para que você pudesse ter aqui uma nova vida. Uma vida que não é mais sua, que a fonte não é você, mas a fonte é Deus. E é por isso que Paulo vai dizer que é Jesus Cristo que está vivendo em mim. Que eu de fato estou morto, que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Mas isso não pode ser como doutrina, senão ela servirá simplesmente para fazer de você um sabichão. De você e de mim alguém que é melhor de quem não conhece a doutrina. Para fazer de você e de mim experts em transformar a graça em lei, porque eu vou usar da graça como um expediente legal para anteceder o meu pecado. A graça vem com Jesus Cristo. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há a mínima possibilidade de você, se tem a vida de Jesus habitando em você, utilizar-se do conceito de graça como um conceito que favorece a sua vida de pecado. Que justifica. Pode falar, Zé? Fala mais alto para eu ouvir. Você falou alguma coisa ou não? Exato. Que te liberta não, como o Prison falou, que te mantém na cadeia, né, meu irmão? Porque a ideia, a lógica é absurda, do mesmo tipo de que o camarada ele é solto da cadeia, mas ele não quer sair da cadeia. E quando você vai tirar ele da cadeia, fala, meu, sai daí. Ele fala, não, eu fui liberto. Não, meu irmão, mas você foi liberto para sair da cadeia. Não, mas eu sou liberto, eu vou ficar aqui agora. Dá para entender? Agora, o que vem? Qual o sentido dessa fala nesta noite? Meus amores, se nós vivemos pelo nosso braço, nós trazemos grandes problemas para a nossa vida. Nós podemos até encontrar a aceitação das pessoas, mas nós privamos da atuação da graça em nós. Nós não confiamos em Deus, nós não vivemos por fé. Portanto, nós produzimos alguma coisa, mas não que isso tenha alguma referência no reino de Deus. Nós podemos até produzir coisas maravilhosas. Agora, quando nós assumimos o risco de viver pela fé, pela confiança no caráter de Deus, ou seja, de que um Deus que ama e governa sobre a minha vida, eu vou ter que me deparar com o fato de que, de fato, eu não sou bom. Mas eu não vou dizer que eu não sou bom simplesmente como também uma doutrina, como algo que eu aprendi na escola dominical. Mas eu vou ter que me deparar com o fato de que, de fato, eu não sou bom. E que só existe um jeito para mim, a graça e a misericórdia de Deus. Ou Deus me ama, ou realiza tudo por mim, ou eu jamais vou sair desta mentira, desta vida mentirosa, ainda que seja num púlpito de igreja pregando. Porque, de fato, o que eu vou estar produzindo são coisas relacionadas à maldição do pecado. Ainda que venha com aparência de cura, de libertação, com aparência de pregações maravilhosas. Eu falo, pelo menos no que diz respeito à minha vida. Não há a mínima condição de eu estar aqui na frente falando para um grupo que, por sinal, representa a Igreja de Jesus Cristo, se não for pela graça de Deus. E é a única coisa que sustenta aquilo que a igreja chama de testemunho. É a vida de Cristo em mim. Porque eu, de fato, sou um pecador miserável, alcançado pela graça de Deus. Eu não tenho nada a oferecer a Deus,
a não ser aquilo que ele me dera a oferecer. E o que ele me deu a oferecer foi o seu cordeiro, foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. E eu não quero pisar sobre este sacrifício. Ou isto é tudo para Deus, ou vivo numa mentira. Ou Jesus Cristo é minha vida, ou então eu vou comer e vou beber porque amanhã eu vou morrer. E as implicações disso na minha e na sua vida é que o milagre acontece, meu amor. Quando nós nos entregamos à morte, quando nós, de fato, recebemos o veredito de Deus de que não há nada em mim, de que eu não posso ser bom, de que a única maneira que Deus teve para tratar comigo foi me crucificando juntamente com Cristo, e que agora eu vivo na dependência de Deus plenamente, continuamente, deste amor de Deus por mim, ou então eu vou vestir um chapeuzinho de religioso ou de louco, tanto faz. Eu preciso ser ateu para crer em Deus. Eu preciso ser ateu de mim mesmo para poder crer em Deus. Enquanto eu ficar crendo em mim, que eu tenho algo a oferecer a Deus, de que eu posso ser melhor, a vida de Cristo não se manifestará na minha vida. Porque a vida de Cristo se manifesta por levar o morrer. E ninguém que acredita em si vai para a cruz. Só vai para a cruz aqueles que podem gritar como Paulo: desesperado o homem, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque nele não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que vivem não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E viver segundo o Espírito é viver a partir do que Deus disse de mim e de você. E você e eu temos da parte de Deus uma fala de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu este ministério da reconciliação. Eu quero dizer para você que Deus te ama profundamente, que Deus já realizou tudo para que você fosse aceito diante dele, justificado, santificado, pleno. Deus fez tudo e te deu em Cristo. E você não tem nada a dar a Deus. E nem pode. Mas você é alvo do amor furioso de um Deus louco de amor. E que expressou esse amor na cruz do Calvário. Não queira barganhar com Deus. Não queira oferecer o suor do seu rosto. Não queira misturar suor com sangue, porque Deus rejeitará. Porque a única coisa que ele recebe é o sacrifício do Cordeiro. Só a Deus glória. Só a Deus glória. E isto lhe é dado. Se você quiser pisar, fique à vontade. Mas pise sabendo que Deus te ama. Pise sabendo que Deus já realizou tudo em meu e em seu favor. Pise sabendo que não há mais nenhuma condenação para você se você estiver em Cristo. Pise sabendo. E aqueles que em nome de Jesus, mesmo constrangido por este amor tão grandioso, ousarem pela graça e pela fé que vem por meio de Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, receberão a ressurreição. E a vida ressurreta aqui e agora. É por isso que a Bíblia chama de novo nascimento. É porque você experimenta isto aqui e agora. Que Deus faça isso na minha e na sua vida. E que Deus te faça celebrar e anunciar para um povo que está morrendo, tentando satisfazer um Deus que é exigente, que está morrendo, atrofiado por culpas, que está morrendo, tentando ser cristão na força do seu braço, e não consegue experimentar a manifestação da vida de Cristo em nós. Esse assunto é muito extenso. Talvez numa próxima oportunidade eu ainda continue com ele.
O Zé já falou, não aguento mais. Mas eu vou continuar. Eu ia até ler o livro aqui, mas eu já estou passando da hora. Mas eu queria fazer uma coisa, eu queria que você levantasse agora. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Quantos diáconos nós temos aqui hoje? O Walter, vem aqui. Quem mais tem de diácono aí? Corre aqui, meus amores. Fernando, Elbia. Melinha. Devagarinho. Fala dos presbíteros. Vamos nos ajeitar aqui de frente para ele e vamos estender a mão sobre a igreja. A Bíblia fala de que os presbíteros podem orar pelos enfermos. Eu sei que nesta noite aqui tem muita gente enferma da alma, enferma de enferma. Tem muita gente que está desesperada, muita gente desanimada. Mas nós não podemos mostrar as nossas fraquezas, porque nós vivemos no ambiente dos perfeitos. Mas Deus sabe o que está no seu coração e no meu coração. Deus conhece cada rachadura sua. E o que nós estamos fazendo aqui é, como igreja, orar, interceder. E você aí no seu lugar, dentro daquilo que Deus tem falado ao seu coração, curve a sua cabeça. Senhor, eu não entendo direito isto. Pai, fala comigo, transforma a minha vida. Me ajuda a ser ateu de mim mesmo, me ajude a confiar inteiramente em Ti, Senhor. Opera este milagre na minha vida, cura a minha alma, cura os meus relacionamentos, Senhor. Senhor, eu quero ser Deus e por isso tenho ferido pessoas. Senhor, eu quero ser justo demais e por isso não consigo perdoar muita gente. Senhor, opera na minha vida pela Tua cruz, acaba comigo e me dá uma nova história. Faz isso em mim, Senhor. E esta é a oportunidade que Deus está nos dando de, como igreja, viver esse momento. E eu gostaria de pedir, então, para que os diáconos orassem, que vocês estendessem as mãos, e no final eu vou orar também. Pai, santificado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Tu és o Senhor soberano. Pai, muito obrigado pelo Teu grande amor e pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, que Tu deste o Teu Filho amado. É verdade, Senhor. Para morrer naquela cruz, fazendo-nos incluir juntamente com Ele. E na Sua ressurreição nos dar a vida nova. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, abençoe essa palavra que ouvimos hoje. Amém, Senhor. Para que essa palavra fique gravada nos nossos corações. Amém, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, segura-nos nas Tuas mãos. Amém, Senhor. Guia os nossos passos e faça, Senhor,
para que nós realmente possamos somente confiar em Ti. Amém. E estar na total dependência Tua. Amém, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, cuida da nossa comunidade. Amém. Cuida, Senhor, dos enfermos. Amém, Senhor. Os enfermos fisicamente. Amém, Senhor. Pai querido, alivia o seu sofrimento, amém, suas ó Pai, em nome de Jesus. Mas, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos pelos enfermos da alma. Amém, Senhor. Pai querido, liberta-os. Sim, Senhor. Derrama o teu amor, o teu perdão nos seus corações. Amém, Senhor. Para que eles sejam livres e possam louvar e bendizer aleluia, o teu santo nome. Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e suplicamos. Amém. Amém. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, participando do Teu culto em honra a Ti. Amém, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai, por esta oportunidade. E pedimos, Pai, que Tu faças aquilo que Tu falastes, quebra-nos e faça-nos de novo. Aleluia, Senhor. Porque nós gostamos de suor, nós gostamos de fazer. É verdade, Deus. As coisas acontecem tão simples que nós não acreditamos. Nós queremos complicar. Nós queremos verdade, fazer e mostrar para todo mundo que estamos fazendo. É verdade. Muda, tem Pai, misericórdia. esse nosso procedimento. Amém, Senhor. Faça com que nós possamos viver a Tua palavra, amém. a Tua dependência. Amém, Jesus. Abençoe as pessoas que precisam de Ti. Aleluia. E somos todos nós, aleluia, Pai, independente de condições, nós precisamos de Ti. É verdade. E é em nome de Jesus que eu te suplico. Amém. Quebra-nos e faça-nos de novo. Amém, amém, Senhor. Amém. Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai. Sim, Senhor. Para que o Senhor nos faça fracos, Pai. Sim, para que Senhor. o nosso poder, Pai, se aperfeiçoe em Ti. Pai. Aleluia, Jesus. Nós não podemos nada de nós mesmos, Pai, mas pela Tua graça, Pai, nós recebemos o poder, Pai. Amém. Recebemos a Tua vida, Pai. Amém. Para que a Tua vida seja manifesta em nós. Pai. Amém, Jesus. Que possamos, Pai, celebrar a vida, Pai. Aleluia. Que possamos, Pai, manifestar a vida de Cristo em nós, Pai. Aleluia, Jesus. Ô Pai, manifesta a Tua vida nessa igreja. Amém, Senhor. Manifesta o Teu caráter em nós. Pai. Amém. Ô Paizinho Santo, glorificado seja o Teu nome nessa igreja. Pai. Amém, Jesus. Nós possamos, Pai, levar a Tua vida, Pai, a vida manifesta em Cristo. Aleluia, Jesus. Para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Seja tudo em nós, Pai. Amém. Para a glória do Teu nome, Paizinho. Em Amém. nome de Jesus. Cura as almas, Pai. Amém, Senhor. Ô Paizinho, manifesta, Pai. Quebra, Pai. Quebra aquilo que tem que ser quebrado, Pai. Para que Amém, a Tua vida Senhor. seja manifesta, Pai. Amém. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça manifesta em Cristo, Pai. É no nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, está aqui a Tua igreja, Senhor. E a Tua igreja é formada por pessoas que o Senhor ama. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós clamamos a Ti como igreja. A Tua palavra diz: chamai os presbíteros, Senhor, e eles orarão, Senhor, e os enfermos serão curados. Pai, Jesus Cristo já alcançou esta vitória na cruz do Calvário. O que nós pedimos nessa noite é regeneração, Senhor, novo nascimento, Senhor, cura de alma, Senhor, perdão, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor repreenda todo espírito contrário à vida, Senhor, e que cada pessoa que entrou aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, Senhor, sejam cheias do Teu Espírito, que a seu tempo o Senhor se revele, Senhor, que a seu tempo o Senhor manifeste o Teu amor, ó Pai, sabendo que na cruz do Calvário nós morremos, Senhor, e que na ressurreição de Cristo, o Senhor nos deu uma nova vida e que pode ser celebrada. Isto é de graça, Senhor, é dado, Senhor, é bondade do Senhor, é dom do Senhor, não vem das obras para que ninguém se glorie, Pai. Por isso, Pai, toma cada família aqui, aviva esta igreja, aviva a Tua igreja nesta cidade, ó Pai, e em nome de Jesus, santifica mesmo o Teu nome em nós, glorifica o Teu nome em nós. Muito obrigado porque o Senhor está aqui, continua, Pai, fazendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz.
Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.